Cultural. Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Livraria Proton. Boa noite, telespectadores. Estamos muito contentes de reiniciar o nosso programa Psicanálise Integral e contarmos com a presença do Dr. Norberto Kepp, psicanalista e fundador da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica. Dr. Kepp, eu acho que nós temos tido assim uma receptividade muito boa dos nossos programas. Eu acho que tem muita gente que está assistindo os programas e gostando, porque as respostas via telefone, via cartas têm sido bastante grandes. E então esses assuntos que a gente imagina que não seriam assim bem compreendidos pela população de início, parece que nós nos enganamos, ou eu pelo menos me enganei, porque o público, o ouvinte brasileiro, principalmente esses da comunidade aqui de São Paulo, tem tido uma excelente compreensão dessa ciência que o senhor denomina trilogia, né, Dr. Kepp? Uma ciência universal. Cláudia, eu gostaria hoje de fazer uma pequena exposição sobre essa, vamos dizer, ciência formidável que foi descoberta por esse gênio, né, judeu austríaco, na Áustria, e no século passado, e começo desse século, que desenvolveu mais ainda. E essa ciência mudou muito até a filosofia de vida da sociedade. Até Freud, até a psicanálise, o ser humano pensava que a realidade era aquilo que ele sabia, que a realidade era aquilo que ele conhecia. Então os pensadores, os outros cientistas, os teólogos, então eles tinham a ideia de que o ser humano vivia aquilo que ele conhecia. Então havia várias correntes de pensamento, de filosofia, várias correntes mesmo na teologia, que levavam a pessoa para um caminho ou para outro. Depois, quando veio Sigmund Freud e fez essa fantástica descoberta do inconsciente, ele começou a mostrar, e por estranho que pareça, né, que muitas pessoas ainda não captaram bem isso, ele começou a mostrar que o indivíduo é aquilo que ele não sabe. Que o indivíduo é o que ele não sabe o que ele é. Que o indivíduo é aquilo que ele não conhece nele. Que o indivíduo, ele tem uma conduta que ele pensa que caracteriza a conduta dele. Mas o que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, 90% de tudo isso ele não tem a menor ideia. Então, como, né, o Freud chegou a esse ponto? Bom, primeiro, ele mostrou que a maior parte da estrutura do ser humano é inconsciente. Agora, no programa passado, Cláudia, nós fizemos talvez uma exposição não muito clara, mas eu gostaria de esclarecer mais isso no seguinte sentido, de que o ser humano, já pela genética, ele já nasce, vamos dizer, doente. Ah, sim. Ele já nasce com problemas, ele já nasce com uma genética perturbada. Que até eu gostaria de mostrar um quadro sobre o que os geneticistas, por exemplo, expõem na questão do chamado DNA, né? O DNA seria a estrutura interna, os ácidos através dos quais a pessoa é formada. Então ele diz o seguinte, que nós temos isto aqui no interior. Veja, aqui é uma bruxa que não aparece bem, e aqui é um monstro, né? Que o ser humano tem os chamados invasores, através do RNA, modificando a estrutura básica, o DNA. Então, pelo aspecto aí que ele mostrou, monstruoso, nós podemos dizer, infelizmente, que nós já nascemos
vamos dizer, com uma composição interna meio monstruosa. Mas aí que é o gênio do Freud, que ele, através da associação de ideias, então ele mostra que o ser humano vai conseguir corrigir muita coisa. E viu, Cláudia, o Freud era ateu. Ele era um indivíduo que não acreditava, ele não seguia a religião dos pais dele, que era a religião judaica, né? Então, ele nem seguia o cristianismo, muito menos, né? Então, ele não tinha, vamos dizer, uma formação religiosa. Mas, no entanto, quando ele disse isso, se aproximou muito dessa ideia cristã judaica de que o ser humano nasce assim, vamos dizer, originalmente já com erro. Sim. Então que ele já tem, vamos dizer, uma conduta assim original ruim. Então como se prova isso? Por exemplo, as mulheres, né? A vida delas é ter um filho, pelo menos, para se realizarem como mulheres na vida, como mães. Toda mulher quer ter um filho para ser mãe, assim, no mundo. Então a criança, a maior parte das crianças, nasce com certos hábitos ruins. Às vezes a criança chora demais, a criança é rebelde, a criança às vezes passa a noite sem dormir chorando e não tem nada. Exato. Leva ao pediatra, leva ao médico em geral e não tem nada. A criança é alimentada, não tem fome, não tem dores e chora, e chora, e chora. Ou então a criança mama, né? Vai mamar no seio da mãe, morde. Então ela fere a mãe, já mostra uma criança raivosa e outros hábitos que a criança tem de não dar sossego aos pais desde pequenininhas. A tal ponto que a Melanie Klein, que é uma psicanalista famosa, os psicanalistas conhecem bem, ela diz, bom, na opinião dela, que a criança já nasce esquizoparanoide. Quer dizer, que a criança nasce meio esquizofrênica e meio paranoide, e também depois um pouco depressiva, caso contrário da paranoia. Então, ela está dizendo que a doença já vem pelo genotipo, né? Agora, o genotipo, como mostrei aqui, a pessoa carrega genotipos monstruosos que, através da conduta, vai mudando o DNA. O DNA é esse ácido interno que os americanos... É interessante. Os americanos, eles pensam que o ser humano é uma mistura, por exemplo, de tiaminas, de certas proteínas. E se dosar bem essas proteínas, eles irão curar todas as doenças do ser humano, eles irão fazer seres humanos perfeitos. Uhum. E eles, Cláudia, não pensam que o ser humano, acima do físico, e que, aliás, forma o físico, ele é formado por essa energia. E essa energia, que nós não vemos, tem até aparelhos que mostram. Alguns aparelhos mostram, vamos dizer, auras na pessoa. Dr. Kepp, eu vi aqui, o senhor tem uma ilustração sobre a hélice do DNA justamente sobre isso que o senhor está falando. Eu acho que poderíamos ilustrar. Isso é a hélice, né, que foi descoberta. Transparente da frente. Eu acho que aqui não tem nada atrás. Será que consegue pegar? Bom, esse, vamos dizer, é o cerne da genética. Isso que foi descoberta por Crick, né? Porque aqui Watson mostra o aspecto energético, né? Que existe no DNA. A genética que tem uma... rodopiando, a energética rodopia esses elementos ácido-nucleicos e constitui pelo menos a matéria do ser humano. Mas eu digo que antes da matéria, Cláudia, tem o fator que as religiões chamam de alma. Sim. E esse nós chamamos de energia, né? E essa energia que o indivíduo recebe por transmissão hereditária é que inclusive forma o corpo. Então,
Eu sempre falo do imaterial, né? A parte imaterial, a parte não visível é que inclusive dá forma no corpo. Então isso o cientista não pode lidar, porque isso é um elemento que está fora dos aparelhos dele. E é esse que determina, vamos dizer, o próprio físico e a conduta do ser humano. Então aí que eu quero dizer o gênio do Freud, nesse sentido em que ele procura saber não apenas a conduta que o ser humano toma inconsciente com as coisas assim da educação, mas também as coisas inconscientes que ele traz pela genética, que estão lá atrás e que aparecem muito, sabe, através do quê? Pelos atos falhos, pelos sonhos. Quando o indivíduo sonha, ele revela elementos que estão escondidos e que eu posso, no próximo segmento, dar um exemplo para mostrar como o sonho revela coisas importantes na vida da pessoa. Só que a pessoa não conhece e, portanto, a pessoa não sabe como interpretar o sonho. Então, eu acho que é importantíssimo que nós possamos ver que a nossa conduta, e pelo esforço da vontade e da ética, nós possamos até fazer uma correção da nossa parte hereditária, de hereditariedade. Então voltamos no próximo bloco, dentro de poucos instantes. A key inversion in science. Always we are trying to extract energy from a material element. And its negative consequences. We provoke serious imbalances in nature. Corrected now with the Kepi Motors disinversion of physics. And we developed a way to have mechanical power with very little electricity. This will make a big change not only in energetic efficiency, but also it will bring better energy in homes because it's magnetic energy. The Kepi Motor. New technology for a new world. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. A origem das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. A capa deste livro constitui uma homenagem ao grande psiquiatra francês Philippe Pinel, que no ano de 1798 libertou os doentes mentais das prisões que os amarravam fisicamente a verdadeiras masmorras que eram os hospitais psiquiátricos. A intenção do psicanalista Norberto Keppe com este livro também é a de libertar os doentes psicológicos de seus sofrimentos, ansiedades e angústias, que são os grilhões internos que acorrentam o ser humano às suas enfermidades. Dr. Keppe, o senhor quer então retornar ao assunto das nossas inversões e como que isso pode revirar a nossa vida ao contrário? Então, eu gostaria de dar uns exemplos que o próprio Freud trouxe. Ele diz que nós passamos a maior parte da nossa vida sem nos conhecermos, né? 90% do que nós fazemos, pensamos e sentimos, nós não temos ideia como que acontece isso, o que nós pensamos, de onde que vem, o que nós sentimos, de onde que vem, os nossos atos.
Então ele dá um exemplo, vários exemplos. Ele, por exemplo, diz o seguinte, que nós temos às vezes impulsos desconhecidos e estranhos. Então vamos supor, está numa reunião, numa festa, e a pessoa está se comportando bem, de repente ela fica enfesada, ela briga com todo mundo. De onde que vem isso? É um ato estranho. Ou então ela está se divertindo, então de repente ela cai numa tristeza profunda. E ela não sabe, ela fala, mas por que eu estou assim? Por que eu estou com essa tristeza? E não sabe por quê. Mas ele dá também outros exemplos até mais práticos. O indivíduo acorda de manhã e vamos dizer que o caminho dele é nesse sentido, assim, né? À esquerda. Ele acorda de manhã, se veste, toma café e pega a direita. Então, em vez de ele trabalhar, ele vai numa direção ao contrária. Então, a psicanálise diz, mas por que ele fez isso? Então, realmente, ele não queria ir para o trabalho. Ele tomou uma outra direção, porque ele não queria ir em direção das obrigações dele. Ou então, ele dá um exemplo muito interessante. O rapaz que era noivo, então levou a noiva até a casa dela, e estava muito contente com a noiva. Depois ele passou pelo café sozinho, né? E pediu 2 xícaras de café. Depois, quando ele viu, não tinha ninguém ao lado, a noiva tinha deixado na casa dele. Por que aconteceu isso, né? E mais tarde, esse próprio rapaz casa e foi com a mulher, passou no mesmo café, em vez de pedir 2 xícaras, pediu uma só xícara. Quer dizer, antes de casar, ele queria a presença dela. Depois que casou, depois de algum tempo, ele não queria mais a presença dela. Isso também não ocorre com datas, Dr. Kepp? Datas de aniversário de casamento. Isso vai dar muita briga depois do seu programa hoje à noite. Porque o senhor está querendo dizer que a pessoa não esquece por acaso, ela esquece porque ela não quer lembrar. Ela tem uma rejeição em relação àquilo. Exatamente. É muito comum o homem, né, esquecer datas de casamento, datas de nascimento, etc. Então, se acontece isso, sempre existe uma causa anterior. Então, eu quero dizer o seguinte, o Freud diz o seguinte, que não existe o casual, que as coisas não acontecem por acaso. O indivíduo, por exemplo, pega uma doença, não é uma coisa casual a doença. Ele tem um desastre de automóvel, não é casual. Ou então ele cai na rua, quebra o braço, não é casual. Tudo tem uma causa. Tudo que acontece na vida do ser humano vem de algo anterior, mas essa causa geralmente não é percebida pela pessoa. É percebida uma causa mais pelos inconsciente. Outros. É mais percebida até pelas outras pessoas. Por isso que é tão importante nós prestarmos atenção no que os outros têm a nos dizer a respeito da nossa conduta. A importância do grupo de psicoterapia, por exemplo, né, Dr. Kepp? Que a pessoa é analisada e os outros vão lhe dar um feedback da conduta justamente neurótica que ela apresenta e que ela própria não tem consciência. Então, a senhora faz análise há 30 anos, então sabe, como eu quase, o que falar. Então, eu quero dizer o seguinte, Cláudia, pode falar quando tiver ideias. Na questão, por exemplo, do sonho, né? Hoje vem um cliente aí, ele tinha, né, poliomielite. Sim. Então, quando é criança, ele pegou pólio e ficou com defeito na maneira de andar. Então, ele sonhou o seguinte, que ele viu uma moça muito bonita que estava sendo perseguida por um grupo de bandidos. Então ele resolveu defender a moça. Pegou a moça, fugiu, pegou o avião e foi para um país estrangeiro. E lá ele estava andando pelas ruas, de repente surgiu o bando de facínoras e ele novamente correndo com a moça para proteger. Até que os bandidos pegaram ele. Quer dizer, conseguiram alcançá-lo. E na hora que ele foi pego, então ele acordou.
Você vê, que sonho que é esse, né? A pessoa acorda e fala, mas que é isso? Sonhar com bandidos me perseguindo, a Isso é moça. muito comum, né? Então, mas o Freud, na genialidade dele, isso que ele mostrou, é que o sonho manifesta o material latente lá, o material inconsciente que a pessoa tem lá e que não sabe que durante o dia tem censura e não consegue trabalhar com o material. Então, no sonho aparece. Quer ver a interpretação que deu desse sonho? Sim. A moça ou rapaz associou a beleza, a juventude, a saúde, ao bem-estar. Então, quando ele viu que a saúde, a beleza, o bem-estar estavam em perigo de ser atacados, então ele deu um jeito para salvar a moça. E foi para um outro país. Mas no outro país, esses bandidos que queriam atacá-la, destruir, foram atrás. Então, esses bandidos, o que representam nele, né? No interior dele? Representa a atitude dele de atacar a vida, de ter arranjado a poliomielite, quer dizer, dele ter ficado doente, e também de assim, arranjar outras doenças. O indivíduo, ele não sofre a doença, ele escolhe a doença que ele quer. Então deixa eu terminar o sonho, depois você. Então, qual a interpretação? A interpretação é essa, que ele tem dentro dele essa moça, quer dizer, esse bem-estar, esse desejo de viver, essa alegria de vida que ele via na moça e essa beleza também. Mas tem também dentro essa bandidagem, esse impulso para estragar a vida, para estragar com tudo, para destruir o bem-estar, até a beleza física, né? Que ele destruiu nele. Mas então, o que acontece? Ele tenta salvar o que ele tem de bom, mas o que ele tem de pior, de destrutivo, é que vence, porque num trecho do sonho ele foi pego pelos bandidos e acordou. Então o que mostra o sonho? Veja que mensagem fantástica. O sonho mostra esses dois, vamos dizer, duas atitudes que ele tem. O Freud diria dois impulsos, né? O impulso de vida e o impulso de morte. Mas são as duas atitudes que ele tem, uma atitude de amar a vida, de fazer o bem, e outra atitude de destruir, de arranjar doença, sendo que essa última atitude é que predomina na vida dele. E no sonho aparece, porque durante o dia ele não sabe, porque ele tem muita censura, ele quer se ver assim, vamos dizer, perfeito. É esse, Cláudia, o grande problema na análise, que a pessoa não quer ver isso que ela esconde, que ela não tem culpa, ela nasceu com isso. Exatamente. E o próprio mecanismo do sonho é um mecanismo de como que uma válvula de escape que o interior se utiliza para tentar uma comunicação com a consciência da pessoa. E que se nós dermos a devida atenção a isso, se nós soubermos decifrar e ler essa linguagem onírica, nós vamos ver as mensagens mais importantes. Então, quando Freud utilizava aquele símbolo, né, da esfinge, decifra-me ou te devoro, se nós não tivermos esse empenho, essa coragem até, de nos olharmos no interior e vermos esses impulsos invertidos, essa vontade invertida, que nos leva à morte, à destruição, aos estragos, se nós não decifrarmos isso, nós seremos devorados por essa patologia. Então, a necessidade da análise não é apenas para o indivíduo, ele está maluquinho, vamos dizer, uma patologia grave, então ele quer resolver. Não é isso. A vantagem da análise é muito mais para o indivíduo normal, que nunca teve uma doença grave, para ele conhecer esses impulsos, esses algos assim, internos que ele não conhece, para se defender dele. O indivíduo tem que aprender a se defender de si próprio. Parece incrível. O indivíduo é perigoso para ele mesmo. Não é a sociedade tão perigosa. Não é no Brasil, que é um país de paz. Quer dizer, então, o indivíduo precisa se conhecer para ser benéfico para si próprio.
Então, aqui estamos tentando levar essa informação preciosa para a nossa querida comunidade de São Paulo e voltamos no próximo bloco para continuarmos com essa programação desta noite. Até já. O mais original escritor contemporâneo no mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. Nesses tempos de incerteza e conflito, surge um trabalho de extraordinária clareza moral, visão e esperança. O psicanalista e cientista social brasileiro, Norberto Keppe, escreve com sabedoria e autoridade sobre assuntos realmente relevantes, como curar as doenças, como a ciência invertida está destruindo a natureza e o que fazer em relação a isso, encontrando nossa espiritualidade, estruturando uma sociedade verdadeiramente justa. Em meio a mais de 3.000 livros publicados por dia no mundo, Dr. Keppe está entre os mais preciosos. Livros de Norberto Keppe, Ciência Trilógica, abrindo as portas para um novo mundo. Se o ser humano já nasce doente, como o Dr. Keppe vinha explicando nos outros segmentos desta noite, se nós já nascemos com uma problemática inconsciente, então, como fazer para que a gente possa se corrigir? Evidentemente que a psicoterapia é, no momento, o meio mais direto, mas não seriam necessárias escolas, verdadeiras escolas de conscientização, escolas terapêuticas, que ao mesmo tempo educassem para a vida, que o indivíduo aprendesse como ele é por dentro e como ele se comporta na sociedade, e também que a gente pudesse entender a doença na sociedade, porque o ser humano invertido faz uma sociedade invertida. Por isso nós fizemos uma pesquisa entre alguns alunos da Millennium que estudam com o método psicolinguístico trilógico, e eles dão a sua opinião de o que eles acham, de como eles foram beneficiados com essa metodologia terapêutica. Bom, é um método assim que foge do convencional, né? Foge do padrão de qualquer outra escola de inglês. Então, quer dizer, além de você treinar o inglês, você tem outros textos, você tem textos em inglês, a gente discute vocabulário, a gente consegue conversar sobre... É meio um método terapêutico, você conversa sobre a vida, você conversa sobre o seu ser, o seu... sei lá, o ser humano, a humanidade, os relacionamentos humanos. Então, é tudo junto, você consegue fazer, não digo que é uma terapia, mas você discute assuntos que fazem parte da vida em outra língua, assim, se aumentando o vocabulário, sei lá, discutindo em inglês, você consegue, acho que você desenvolve até o raciocínio, porque é difícil você pensar nesse assunto já em português, em outra língua, então acho que você força a cabeça mais ainda, entendeu? Então é legal, acho que você desenvolve o raciocínio geral. Então eu acho que é super válido. Eu gosto e tô curtindo bastante. O método faz com que as pessoas aprendam bastante rápido a língua, e eu acho que esse é o ponto mais positivo. Nós temos um ótimo relacionamento dentro da sala, e além de estudar francês, se discutem vários assuntos que são interessantes sempre. Basicamente, a riqueza dos textos que a gente estuda é realmente muito positiva, e que não se limita à área aqui da escola. São coisas que a gente pode meditar e pensar a respeito em casa, lendo os textos daqui. Acho que esse é o grande ponto positivo da escola. Além de aprender uma outra língua, né, que é mais fácil, mais rápido, a gente aprende outra língua falando de coisas interessantes de si mesmo e dos outros, da vida, do cotidiano, mais profundamente de si mesmo. Então, uma terapia em grupo
E ainda por cima aprende outra língua. Bom, antes de mais nada, o rápido poder de assimilação. Eu fiquei surpreso comigo mesmo, porque eu não sabia quase nada de francês quando eu cheguei. E hoje eu já estou estudando francês há mais de um ano, mas com 8 meses eu estava surpreso comigo mesmo de uma língua que eu não tinha muito conhecimento. Eu acho interessante você, através dos textos, se autodescobrir. Além de aprender uma nova língua, você falar um pouco de você e do mundo que te cerca. Então, acho que esse tipo de filosofia é bom, e acho que até por causa disso é que você acaba tendo um poder de assimilação maior. Método em que nós fazemos uma desinversão na maneira de ensinar. Então, o que é essa desinversão? Eu mostro que, seguindo a metafísica, principalmente a metafísica tradicional de Parmênides, Anaxágoras, Anaxímenes, mesmo Platão, principalmente Platão e Sócrates, essa ideia era que os elementos universais fornecem um conhecimento amplo para a pessoa. Por exemplo, ela sabendo o que significa a humanidade, o que significa o mundo, a vida, etc. Quer dizer, o que significam as coisas mais importantes, universais, a pessoa automaticamente vai conhecer todos os particulares que são consequência desse conhecimento amplo, desse conhecimento metafísico que abrange todas as ciências. Então a metafísica dá um conhecimento total para a pessoa. Então, tendo esse conhecimento, vamos dizer, os alunos aí, como os senhores viram, vão saber o que falar, como falar uma língua, francês, ou então outra língua, sueco, finlandês, ou inglês. Porque, inclusive, existe uma base comum em todas as línguas, um tronco comum, vamos dizer. E desse tronco único é que saíram todas as línguas, o grego, o latim, o russo. De maneira que a Cristina, né, professora da escola, está aqui e ela gostaria de fazer algum comentário, né? Exato. Então, Dr. Kepp, nesse sentido, a Escola Millennium, eu gosto de compará-la com o que seria uma academia multidisciplinar, como era proposto antigamente nas civilizações mais antigas, metafísicas, de forma que o aluno possa entrar em contato com todas as matérias, por exemplo, a psicossociopatologia, a economia, artes, cultura, biologia, de uma forma bastante estimulante para ele aprender, não somente como esses métodos tradicionais propõem, através de particulares, aspectos parciais da língua, gramática, pronúncia, que até fica uma coisa aborrecida, né? Mas uma coisa que estimule, inclusive, a vida pessoal dele, profissional, como nós podemos ver nas declarações dos próprios alunos. Eu acredito, Cristina, que essa visão interdisciplinar que a Escola Millennium fornece aos alunos, por causa da sua metodologia, é algo que já foi sonhado por muitos filósofos e muitos educadores. Eu acho que os educadores brasileiros devem conhecer largamente o Agostinho da Silva, aquele filósofo e educador mais conhecido de Portugal, dessa segunda metade do século XX, que criou muitas universidades no Brasil. Então ele dizia que o sonho dele era ver um dia essas escolas como escolas abertas para crianças de todas as idades. Então considerava crianças como os adultos também, que são verdadeiros, e que educasse as pessoas para a vida. Então eu acredito que essa noção de si mesmo, para que vença as próprias barreiras internas, então propiciando um contato com um mundo amplo e terapêutico. Porque, viu, Cláudia e Cristina, quando se atinge, vamos dizer, esse elemento mais básico no ser humano, mais perto da natureza, então atinge o elemento mais assim universal, esse elemento abstrato, porque o que é abstrato é que é real. Quer dizer, o abstrato são os pensamentos, as ideias universais que a pessoa traz pelo nascimento. A pessoa nasce também com ideias universais, né, que a pessoa depois cria as ideias. A ideia vem pelo nascimento. Então são ideias universais. Então, chegando nessas ideias universais básicas,
a pessoa é apta, inclusive, para, não só como uma aluna falou, ela é apta não só para aprender uma língua, mas também para fazer uma terapia com ela mesma. Cristina, a senhora observa essa explicação que o Dr. Kepp deu, que justamente a patologia do ser humano inconsciente faz com que ele não tenha contato com esse mundo universal interno, das ideias universais, e, portanto, também se prive desse contato com o exterior. Por isso a importância da conscientização da patologia através da leitura dos textos. Então, esse efeito na vida da pessoa. Exato. Os textos que são usados na Escola Milênio, que são terapêuticos trilógicos, têm justamente esse objetivo, que a pessoa começa a lidar com essas resistências, os bloqueios, censura, o medo de falar, que é uma coisa muito comum, que eles sempre dizem. E à medida que eles vão tratando desses assuntos, automaticamente a ação passa a tomar lugar do medo. Eles vão perdendo o medo e vão se tornando cada vez mais ativos e participantes na aula. Então, sem o indivíduo perceber, ele é praticamente inimigo do conhecimento, né? Ele tem uma conduta contra o conhecimento. O verdadeiro conhecimento. Que é o verdadeiro conhecimento. Então, e é bom que ele saiba disso para voltar ao verdadeiro conhecimento. Aí isso poderá então propiciar à humanidade uma evolução, assim, não no sentido darwiniano, né, que vai aquela coisa devagar, mas uma evolução fulminante na humanidade. O Brasil pode progredir aqui, a nossa população pode ter um progresso fulminante em pouquíssimo tempo. Em 10 anos, ser a primeira nação, a máxima nação de todos os tempos. Mas isso já foi previsto por muitos poetas, filósofos e profetas. Então voltaremos dentro de poucos instantes para o nosso último bloco dessa noite. Este livro tem a finalidade de analisar o motivo pelo qual a espiritualidade foi colocada em plano secundário dentro da existência do ser humano. A humanidade está rebaixada a um plano inferior, sensorial e materialista, necessitando urgentemente retornar ao seu nível normal, onde a vida psíquica tem a total predominância. Leia Teologia Trilógica Científica, de Norberto Kepp, e participe dessa enorme mudança interior e exterior que já teve início na Terra com os indivíduos mais realistas. Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade. Vou falar aqui do Cristo desconhecido, ou melhor, do Deus ignorado, devido à mortal inveja que não apenas nos levou a negá-lo, mas o pior ainda, não reconhecê-lo como ele é realmente. Temos agora o concurso da ciência para abrir os olhos a uma dimensão que a própria instituição religiosa e as filosofias
isoladamente, não conseguiram ver. Eu quero falar do Cristo verdadeiro, o Senhor da Terra, dos planetas e estrelas, o dono de tudo que existe, aquele que não tem mancha alguma de erro ou dolo. A total felicidade e alegria que nossa desmedida inveja não quer considerar. Quero falar daquele ser que, por ser tão imenso, generoso e bom, veio à Terra para mostrar que vivemos em um único reino, que é o seu. A mensagem de maior otimismo que a humanidade recebeu foi a de Cristo. É incrível como ele venceu com a maior facilidade tudo aquilo que mais angustia o ser humano. Por exemplo, os erros que cometemos, a superação da morte com a ressurreição, a enorme comunhão universal entre todos os seres humanos, mas, principalmente, demonstrou o amor de Deus, considerando-nos seus filhos e herdeiros, donos com Ele de todo o bem, das coisas existentes e da própria vida. Esta chama de afeto, esse infinito ser que nossos olhos jamais alcançam todo o tamanho, nossos ouvidos não conseguem atingir toda a sua música, nosso olfato todo o seu perfume, nosso tato e paladar todo o gozo que nos reserva. O interessante é que ele faz isso porque gosta de nós, colocando tudo aí à disposição. É só aceitá-lo. Então, de retorno ao nosso programa dessa noite, estamos falando de uma civilização cósmica que está nascendo no Brasil e que isso já foi previsto há muitos séculos atrás. E por falar em civilização cósmica, eu gostaria também de falar essa noite com o Alex Frascari, que é o nosso... Então, mas fala um pouco no que é isso, civilização cósmica. Tá bom, se nós vamos entrar nesse assunto, Dr. Kepp, é uma maravilha. Eles isso gostariam de saber, né? Bom, a gente sabe por inúmeros estudos de poetas, historiadores e filósofos e até mesmo profetas que no Brasil deveria surgir a civilização evoluída, a civilização do futuro, essa civilização cósmica universal, onde haveria, aliás, eles até chegam a utilizar essa ideia de interdisciplinaridade, de escolas abertas para o mundo, de uma sociedade que deveria chegar a um nível de ter toda a comida e os bens de produção gratuitos para o ser humano, e que a pessoa então seria liberta de prisões internas e externas e faria essa civilização que duraria para sempre, uma civilização de alta espiritualidade, uma civilização onde o ser, o verdadeiro ser, estaria acima do ter e aonde a metafísica estaria colocada como rainha das outras disciplinas. Então tudo isso já foi previsto. Quem já leu Fernando Pessoa, quem já leu Agostinho da Silva, os estudiosos do Quinto Império Português, isso é uma herança maravilhosa. O Gioacchino di Fiore e mesmo as profecias alemãs a respeito dessa era de paz, dessa era de que nos evangelhos seria chamado de aparusia, onde a paz predominaria no mundo e onde essa paranoia entre os povos estaria resolvida. E o verdadeiro cristianismo, a verdadeira espiritualidade estaria instalada na Terra. Lá em Portugal, onde nós moramos tantos anos,
lá os portugueses disseram vários assim congressos, eu assisti lá conferências em que eles disseram que Portugal foi criado, aquele país dentro da Península Ibérica foi criado para fazer. Sim, senhor. Isso que eles chamam Quinto Império. Quinto Império. Portugal é um estado templário e os templários já tinham conhecimentos de mapas que podiam trazê-los até o Brasil, e essas profecias daqueles profetas judaicos, Isaías e Daniel, então seriam realizadas nesse lugar, nessa grande ilha que eles chamavam Ilha de Vera Cruz, as ilhas primordiais, onde havia então a chance de se construir uma sociedade abundante, tanto em riquezas materiais, mas principalmente em riquezas humanas e espirituais. E isso já era previsto há 500 anos atrás, ou até mais, ou então já do século XII, quando Portugal foi idealizado por São Bernardo, que é o fundador dos Templários. Mas o Dante Alighieri não fala isso? Dante Alighieri, sim, Dante Alighieri, Camões, Dante Alighieri, existe uma larga lista de indivíduos que fizeram essas profecias, até a Blavatsky falou sobre isso, o Rabindranath Tagore e Santo Isidoro de Sevilha, então aquele São Francisco de Sales. Existem muitas visões e profecias e poetas mesmo e filósofos que já previram que essa sociedade iria se realizar, e ela iria se realizar primeiro no Brasil e depois iria se difundindo para todas as nações. E Dr. Kepp, isso é um fator muito importante, porque já nessas profecias judaicas antigas, eles preveem que essa civilização, ou a Nova Jerusalém, essa Israel, onde Deus seria realmente adorado como rei aqui no mundo, e que eles teriam como que aqui uma segunda casa, vamos supor, que Deus estaria não só no céu, mas na terra também, seria aceito pela humanidade, e que essa sociedade ideal, então, teria todos os povos reunidos nela. Então, aonde que é um país onde todos os povos convivem em paz, não é? É o Brasil. E também nesse sentido, eu noto, bom, pessoalmente e pelos resultados que eu vejo na escola, com os alunos, que com a aplicação desta ciência nos vários setores da sociedade, isso é possível, já está sendo possível, né? Seja através da medicina psicossomática, que é uma coisa avançadíssima, não é? E outros setores da economia, terceira via, são coisas, sinais que já indicam que isso está acontecendo, não é? De uma certa forma, é aqui no Brasil principalmente. Uma sociedade que não tem patrões, não é? Não tem ditadores, a patologia do poder é controlada. Então, eu acho que nós vamos comemorar o quinto século da existência do Brasil, já assistindo à formação, à concretização de muitos desses ideais, porque muita gente morreu por isso, viu, doutor? Que é Heróis, santos, morreram por essa causa, por esse ideal que é genuinamente teísta, assim, no sentido espiritualista maior do termo. Então, eu acho que o senhor, por exemplo, a senhora vem, não é, na prática, o senhor também dá aulas na Milênio, já participa desses grupos de consciência dos erros. Aliás, Dr. Kepp, essa descoberta da inversão que o senhor fez, então a gente poderia chegar à conclusão que se a humanidade conscientizar a inversão, ela vai cometer menos erros. Porque se não fosse a inversão, o ser humano não cometeria erros. Se ela se desinvertesse, bom, o ser humano, como eu falei, por natureza, ele já está assim, prejudicado. Mas ele podia, conhecendo, brecar essa atitude invertida e viver numa sociedade a mais perfeita possível. Então, nisso o senhor é muito mais otimista do que Freud, porque o senhor acredita que o ser humano possa caminhar em direção à perfeição, em direção se ele fizer um esforço, uma disciplina da vontade, que o senhor chama amor nos seus livros, eu sei disso, que o verdadeiro amor é a vontade, o esforço da vontade em realizar o bem, em fazer o que é verdadeiro. É uma orientação espiritualista, né, Cláudia? Então, e que isso tem condições até de fazer certas correções a nível de gerações, de hereditariedade, de melhorar as gerações, de regenerar a humanidade. Inclusive corrigindo a própria metafísica. Eu estudei muito a metafísica do Aristóteles e notei que ele fez muita inversão. Que ele era muito novo quando ele fez o trabalho de metafísica, tanto ele como Platão. Então é claro que uma pessoa com 30, 40 anos
como esse Hegel também, esse alemão filósofo, eles cometem muitos erros, que só a partir dos 50 anos é que a pessoa começa a ter um certo equilíbrio. Portanto, quem tem menos de 50 anos não sabe nadar. Ainda bem que nós estamos ganhando. Muito bem. O que o senhor tem para nos dizer essa noite? Bom, então, uma coisa que eu acho importante, né? Aquilo que o Dr. Kepp estava explicando em relação à pessoa, né? Das ideias que a pessoa não percebe, né? Eu acho isso importante, assim, no campo científico, né? Porque toda pessoa que vai fazer um trabalho, se ela não tem consciência do que ela pensa, do que ela sente, das crenças dela, né? Das ideias que ela tem, ela vai colocar isso no trabalho dela. Então, por exemplo, um cientista que não tenha consciência sobre si mesmo, que não se conheça, ele vai colocar essas ideias no trabalho, vai colocar as inversões, a patologia. Então, a gente vê hoje em dia muitas teorias científicas, né, que são fora assim, da realidade, né? E a gente tem uma ideia assim de que, por exemplo, que a ciência tudo é experimental, então é correto, né? Mas não existe uma coisa que seja puramente experimental. Qualquer coisa que é feita sobre uma experiência, por exemplo, se coloca as ideias que a pessoa tem sobre aquilo, né? Que pode ser ideias corretas que ela capta dos universais, ou pode ser ideias invertidas. Alex, no Hospital das Clínicas, os professores diziam: agora vocês vão fazer uma experiência para provar que esse tipo de operação é correta. Isso. Que o senhor está falando agora. Então, por exemplo, na física a gente tem um exemplo, né? A gente lê muitas vezes que a pessoa, né, na física, que a pessoa cria a observação, né? Que o observador cria o experimento, ele determina o que vai acontecer no experimento, né? Então isso a gente vê que é uma ideia que vem do idealismo, né? Que é uma filosofia que acha que é a pessoa que cria a realidade. Então a base dessa ideia, dessa filosofia, é a teomania, né? O desejo do ser humano de ser o criador, o poderoso, né? Então a pessoa não percebendo isso nela, ela vai fazer uma teoria baseada nisso. Então é uma teoria com fundamentos patológicos. Então, né? Alexandre, eu poderia então perguntar, o lixo atômico, o buraco no ozônio, todo esse problema de poluição, esse envenenamento dos mares e das águas, a gente poderia dizer que isso é resultado dessa pseudociência que o senhor está citando? Isso, é uma ciência, talvez aí nesse caso até que se submeta a interesses econômicos, né, que existem, né? Que não é uma ciência verdadeira. Mas essa questão da fissão do átomo, por exemplo, né? É claro que depois a economia, os interesses econômicos se apossam dessas descobertas para utilizar em função dos seus interesses. Mas existe muita inversão dentro dessa ideia dos cientistas, o senhor não acredita? Claro, por exemplo, querer tirar a energia da matéria já é uma inversão, né? E não a matéria da energia, né? Exatamente, né? Colocando a matéria acima da energia. Isso. É uma inversão. Essa ideia cartesiana de que o corpo e a alma não têm conexão, não têm relação. Isso, então, aí, por exemplo, os médicos ficam limitados, né? Fazendo só uma medicina do corpo, sem levar em conta essa parte energética. Que né? Faz o corpo. Que também forma o corpo, né? Que estrutura. Então, o que faz a doença não é o corpo, é a parte energética psíquica. Isso. Então é importante, eu acho, né, que, por exemplo, a gente lê, que a gente vê que muitas pessoas pensam, bom, existem limitações na natureza, então o princípio da incerteza do Heisenberg é uma limitação no nosso conhecimento das partículas. O teorema de Gödel é uma limitação das abstrações. Agora tem que parar porque nosso tempo se foi. Se foi? Se foi. Então, o assunto é ótimo, mas retornaremos então. Até lá. Cristo trouxe a mensagem mais otimista de toda a humanidade. Vou falar aqui do Cristo desconhecido, ou melhor, do Deus ignorado, devido à mortal inveja que não apenas nos levou a negá-lo, mas o pior ainda, não reconhecê-lo como ele é realmente. Temos agora o concurso da ciência para abrir os olhos a uma dimensão que a própria instituição religiosa e as filosofias, isoladamente, não conseguiram ver. Eu quero falar
do Cristo verdadeiro, o Senhor da terra, dos planetas e estrelas, o dono de tudo que existe, aquele que não tem mancha alguma de erro ou dolo. A total felicidade e alegria que nossa desmedida inveja não quer considerar. Quero falar daquele ser que, por ser tão imenso, generoso e bom, veio à Terra para mostrar que vivemos em um único reino, que é o seu. A mensagem de maior otimismo que a humanidade recebeu foi a de Cristo. É incrível como ele venceu com a maior facilidade tudo aquilo que mais angustia o ser humano. Por exemplo, os erros que cometemos, a superação da morte com a ressurreição, a enorme comunhão universal entre todos os seres humanos, mas, principalmente, demonstrou o amor de Deus, considerando-nos seus filhos e herdeiros, donos com Ele de todo o bem, das coisas existentes e da própria vida. Esta chama de afeto, esse infinito ser que nossos olhos jamais alcançam todo o tamanho, nossos ouvidos não conseguem atingir toda a sua música, nosso olfato todo o seu perfume, nosso tato e paladar todo o gozo que nos reserva. O interessante é que ele faz isso porque gosta de nós, colocando tudo aí à disposição. É só aceitá-lo.